Só ver aqui se a irmã vai... Pronto, está chegando aí. Boa noite, Jailma. Tudo bem? Bem, irmão, deixa eu só baixar aqui o meu áudio para não atrapalhar ela lá. Tá me ouvindo bem aí, tá? Ok, então temos aí Jailma, intérprete lá da nossa igreja, a Igreja Batista da Graça. Você está aqui me acompanhando pelo Facebook e ela aqui está no Instagram, onde nós estamos aqui para trazer essa mensagem. Então, para nós iniciarmos aqui, eu quero primeiramente orar ao Senhor, clamar a Ele que esteja nos orientando, e a gente vai fazer aqui uma reflexão nesse período que nós estamos vivendo aí de crise. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, Deus santo, obrigado, Pai, por Tua graça, Tua misericórdia e bondade, Senhor. Esteja guiando, Senhor Deus, essa reflexão, que o Teu coração fale aos nossos corações, que a Tua palavra fale às nossas vidas, Pai. Peço, Senhor Deus, que diante dessas circunstâncias o Senhor venha a operar em nossas vidas, nos conceder a graça, Pai, de podermos avançar no Teu reino, Senhor Deus. Obrigado pela tecnologia que tem nos permitido levar a mensagem longe e que o Senhor use esses meios para a Tua glória. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá, né? Vamos começar aqui a nossa mensagem. Bem, vamos aqui para o livro de Abacuque. Em nossa igreja nós já estudamos esse livro de Abacuque em mais ou menos umas 4 mensagens. E nesse momento eu vou passar aqui em uma mensagem curta, uma reflexão de todo o livro, uma reflexão completa de todo o livro. Não sei se o pessoal aí do Facebook está me acompanhando. Deixa eu só procurar saber aqui se está tudo ok lá no Facebook. Deixa eu só pedir aqui para o pessoal colocar o segundo link aqui. Ok, então vamos lá. Bem, o livro de Abacuque é um livro que ele foi escrito pelo profeta Abacuque em um determinado período onde Israel estava passando por uma corrupção extremamente grave. E todas as circunstâncias na qual levou a nação de Israel a se distanciar do Senhor era em virtude do seu pecado. A nação de Israel estava longe de Deus, a nação de Israel estava adorando outros deuses, estava idolatrando, estava criando seus ídolos, e isso estava conduzindo a nação de Israel a esse distanciamento do Senhor, distanciamento da lei do Senhor. E por esse motivo, o povo havia se rebelado contra o Senhor, seguido o seu próprio coração, seus próprios pensamentos, e por esse motivo o caos havia se instalado na nação. Deus iria levantar uma nação para julgar a nação de Israel, e é nessa circunstância de caos social, de maldade social, que nós vemos o profeta Abacuque se manifestando e apresentando o seu coração angustiado mediante essas circunstâncias, e ele ora ao Senhor. Então o livro de Abacuque, basicamente, ele está apoiado em um diálogo entre Abacuque e Deus. E é exatamente as palavras iniciais de Abacuque que nós vamos ver aqui. Então abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1. A gente vai ler do verso 1 ao verso 4 inicialmente, para nós avançarmos adiante. Então a gente vai ver o livro de Abacuque aqui por completo. Ok? Então vamos avançar aqui. Abacuque capítulo 1, verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão?
pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Então nós vemos uma descrição bastante breve de Abacuque a respeito daquilo que os olhos dele enxergavam. Aqui nós vemos uma angústia do profeta em virtude de, com seus olhos de profeta, com seus olhos de povo de Deus, ele estava observando a sua nação corrompida. E ele descreve algumas coisas em que essa nação estava vivendo. E ele mostra, pelo menos no verso 2, ele diz: até quando, Senhor? Essa é a pergunta que apresenta essa angústia do coração dele, esse desejo de que a coisa mudasse. Talvez você aí está nos acompanhando e talvez você veja as condições do nosso país, a corrupção, a maldade avançando no mundo, as situações cada vez mais ficando mais difíceis, como nós vemos aí nessa crise que nós estamos passando em relação a esse vírus. E muitas vezes o descaso dos governos, ou até mesmo os governos não sabem o que fazer, ou até mesmo estão tentando e não possuem controle algum sobre as circunstâncias. Você talvez esteja angustiado, você talvez veja as injustiças na TV, você liga a TV, olha o jornal e vê a corrupção, vê a maldade, e você se sente angustiado com isso. Você olha para o quadro atual e você se sente angustiado. E talvez o seu coração pode até olhar como um coração de servo do Senhor, de nova criatura. Você olha para aquelas circunstâncias e você pode se perguntar, assim como Abacuque se perguntou: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Talvez você tenha orado ao Senhor, talvez você tenha clamado ao Senhor, e parece que o Senhor não está respondendo a tua oração. Parece que o Senhor não está ouvindo. Você tem a sensação de que Deus parece não estar acompanhando a tua angústia, acompanhando a tua luta. E é esse o coração que o Abacuque apresenta aqui. E ele pergunta ao Senhor: até quando? E ele descreve até quando ele irá orar dessa forma e clamar ao Senhor. E aqui ele descreve o cenário atual de crise que ele vivia dentro da nação de Israel, uma nação que estava distante do Senhor, uma nação que estava afastada do Senhor. E aqui ele diz: até quando eu gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque alguém que busca a santidade, alguém que busca viver uma vida correta, porque eu vejo a iniquidade, eu vejo o pecado, eu vejo a opressão diante de mim, eu vejo a violência diante de mim. Esse era o coração do profeta. E o povo de Israel estava vivendo litígios. Ele cita lutas judiciais, pessoas enganando pessoas, pessoas roubando pessoas, surgem discórdias. A lei se afrouxa, a corrupção está avançada, as lideranças não fazem nada. A justiça nunca se manifesta, parece que a justiça não existe, ela está torcida. Porque os ímpios cercam os justos, porque muitas vezes aqueles que fazem a maldade acabam prosperando. Essa é a angústia, esse é o sentimento de Abacuque. Parece que Deus não está fazendo nada, parece que Deus não está agindo. Talvez o seu coração esteja em meio a essa crise que nós estamos passando, talvez pensando: por que Deus não está ouvindo as nossas orações? Por que Deus não está curando o mundo? Por que Deus está permitindo essas circunstâncias tão difíceis no mundo? Por que Deus tem permitido isso? Parece que Deus não escuta. Até os ímpios, eles acusam e dizem assim: como é que o Deus de vocês é tão poderoso e não faz nada? Por que vocês oram e parece que o Deus de vocês não escuta a oração? Eu acho que ele não existe, ele deve estar dormindo, ele deve estar... Talvez você já foi acusado disso, talvez você já ouviu a respeito disso. Ou então o próprio diabo tentou colocar isso em teu coração e fazer duvidar da existência do Senhor em meio às circunstâncias difíceis da sua vida, em meio à crise que nós vivemos atualmente, em meio a todas essas dimensões atuais que nós vemos, onde parece que Deus está de braços cruzados e não faz nada. Mas é exatamente nessa condição que ele expressa o seu clamor, porque Abacuque, como profeta de Deus, ele sabe que ele precisa ir até o Senhor. Em momentos de crise, nós precisamos procurar o socorro certo. O grande problema é que muitas vezes as pessoas elas criam outros meios para ajudar, ou elas confiam em outras coisas para ajudá-las, e elas não buscam o meio certo.
E o profeta angustiado, o profeta talvez até, quem sabe, decepcionado com Deus, talvez até sem conseguir entender por que um Deus de justiça e bondade permitia que aquilo tivesse acontecendo. Talvez o profeta estava confuso. A teologia sistemática do profeta, onde ele crê na pessoa de Deus e na justiça de Deus, e ele olhava para o quadro atual do povo de Deus corrompido, do povo de Deus distante dele. Talvez o profeta angustiado com esse conflito, ele poderia ter desviado do Senhor, ele poderia ter se afastado do Senhor, mas não, na hora da crise, ele se aproximou do Senhor, ele foi até o Senhor, ele se pôs de joelhos diante do Senhor e ele clamou ao Senhor. E ele perguntou: Deus, até quando, Deus? Até quando nós vamos ver isso? É na sequência que Deus ele promete que vai agir. E Deus responde à oração do profeta. Do verso 1 ao verso 4, o profeta ora. Do verso 5 em diante, do verso 5 ao 11, Deus ele vai responder a Abacuque. Eu quero só que você verifique o verso 9. Porque Deus ele responde a Abacuque dizendo: Abacuque, eu vou agir. Abacuque, eu vou julgar a maldade de Israel. Realmente a perversidade de Israel está grande, mas você vai ver obras maravilhosas que eu vou fazer. As pessoas não vão acreditar na grandiosa obra que eu farei para trazer o meu povo de Israel de volta para mim, para chamar o meu povo à atenção. As pessoas não vão entender. Então anota aí, Abacuque, anota a grande obra que eu vou fazer. E aí quando Abacuque ele diz isso, é a partir desse momento, quando Deus ele diz isso, desculpa Abacuque não, quando Deus diz isso, é nesse momento que Deus ele apresenta o seu plano para Abacuque. O plano da justiça de Deus é o quê? Trazer uma nação mais ímpia que Israel para julgar Israel. Então Deus vai trazer aquilo que aos olhos humanos parece ser um mal muito maior sobre a nação de Israel, para julgar a maldade da nação de Israel. Olha que coisa dura. Vou repetir. Parece que Deus está dizendo do ponto da perspectiva humana, dos olhos humanos. Entenda isso, dos olhos humanos. Parece que Deus está dizendo a Abacuque: eu vou trazer um mal, vou fazer a minha justiça, Abacuque, vou resolver a situação, mas eu vou resolver, sabe como? Trazendo uma nação pior do que Israel para julgar Israel. E é isso que ele fala no verso 9, quando ele diz assim, capítulo 1, verso 9: eles todos vêm para fazer violência. Isso era os babilônios que iriam, os assírios que iriam atacar Israel, iriam levar Israel cativo, mesmo diante daquelas circunstâncias. E ele diz, eles todos, verso 9, eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia. E ele descreve o poder dessa nação tão perversa, tão má, que iria julgar a maldade de Israel. Essa é a lógica que Deus diz: olha, eu vou agir contra a maldade de Israel, contra a perversidade de Israel, contra o pecado do meu povo, contra a nação que se desviou de mim. Eu vou agir, Abacuque, contra eles, vou julgá-los. Mas sabe como é que eu vou fazer, Abacuque? Vou levantar uma nação pior do que Israel. E é uma nação violenta. E ela virá sobre Israel e arrastará Israel, levando como se ajunta areia, reunindo cativos. Irmãos, é nessa circunstância que nós vemos a razão. Imagina você levar uma angústia, o seu clamor a Deus, e dizer: Deus, por que essa maldade está acontecendo? Por que a minha nação está passando por isso? Por que minha vida está passando por essas circunstâncias? Deus, eu não entendo o que está acontecendo. E aí a resposta de Deus é: não se preocupe, eu vou julgar, trazendo algo pior sobre a nação. E aí Abacuque ele entrou em parafuso, ficou confuso. A teologia sistemática que falava sobre a bondade de Deus na cabeça de Abacuque talvez entrou em conflito com aquilo que Deus havia prometido. E era nessa circunstância que no verso 12 ele começa a falar ao Senhor e ele diz a seguinte coisa, é aquela coisa que é aquele suspiro de esperança na resposta dele a Deus, na segunda resposta e pergunta dele para Deus. Ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha,
o estabeleceste para servir de disciplina. Olha só que Abacuque ele age de uma maneira interessante. No verso 12, ele inicia na sua resposta em oração a Deus, ele diz: Senhor, eu sei que Tu és eterno, mas eu sei que o Senhor não vai nos destruir. Não é o Teu plano destruir o Teu povo, não é esse o Teu plano. É massacrar o Teu povo, não. O Teu povo está aqui no meio dessa crise, o Teu povo está aqui no meio desse caos, mas não é Teu desejo. Eu entendo que não é Tua vontade massacrar o Teu povo. E ele diz: não morreremos, no verso 12. Mas ele agora diz: Senhor, mas Tu colocasse um povo para executar juízo. Tu estabeleceste eles para servir de disciplina para nós, para a nação de Israel. E aí no verso 13 é onde ele expressa a confusão dele. Ele diz: Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Essa é a dúvida, e o coração de Abacuque está se abrindo para o Senhor e dizendo: Senhor, eu não entendo como é que em meio ao caos e à maldade que eu vejo a nação de Israel em pecado agindo, e eu clamo ao Senhor e digo: Senhor, o Senhor não faz nada, Pai, o Senhor não está fazendo nada. E a resposta de Deus é: sim, eu farei, eu vou trazer uma nação pior para julgar vocês. E aí é nessa resposta que Abacuque ele diz: Senhor, nós não morreremos, isso eu tenho certeza, o Senhor não é o teu propósito, mas o Senhor estabeleceu essa nação para ser o juízo contra nós. Mas Deus, Tu és tão puro de olhos, é o que ele diz no verso 13, Tu és tão puro de olhos, Tu não podes ver a maldade. Por que então o Senhor iria tolerar uma nação tão perversa como os assírios se levantando contra nós? É aquela circunstância, irmãos, em que você está na tribulação na sua vida e você ora ao Senhor e parece que as coisas pioram. E você diz: meu Deus, parece que quanto mais eu peço, quanto mais eu oro, mais as coisas só pioram. Parece que eu vejo agora o jornal, essa crise aí do coronavírus, e parece que só vai piorar, só vai piorar. Deus, o que é que está acontecendo? E parece que a resposta de Deus, aos teus olhos, pode parecer com os olhos de Abacuque, quando ele disse: Senhor, mas por que tu tolera essa maldade? Tu és tão puro de olhos, Tu és tão bom, Deus, então por que o Senhor tolera que essa maldade aconteça? Essa é a pergunta que muitas vezes os ateus eles fazem aos cristãos. Eles dizem: como é que um Deus bom como o de vocês permite que uma pessoa boa morra? Ou que uma pessoa boa seja injustiçada? Talvez essa seja a pergunta que os ateus façam a você. Talvez seja a pergunta que o diabo pôs em teu coração para você fazer para Deus, para duvidar do Senhor. Mas, deixa eu te dizer, as dúvidas e perguntas nós devemos levar ao trono do Senhor soberano. Nós devemos levar ao trono dele, porque é no trono dele que encontraremos as respostas certas. E se você já fez essa pergunta para si, faça essa pergunta para Deus. Assim como Abacuque fez essa pergunta para Deus: Deus, eu não estou entendendo por que o Senhor está fazendo isso, por que o Senhor está permitindo esse mal. E aqui, irmãos, é que no verso do 15 ao 17 é onde nós vemos mais confusão ainda no coração de Abacuque, quando ele diz assim: o inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede, os ajuntam na sua rede de arrastão, então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentam as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? A pergunta aqui do Abacuque é: Senhor, quanto mais esses homens maus eles prosperam em seus maus caminhos, oprimindo os justos, mais eles se acham poderosos. Quanto mais o homem se afasta de Deus e ganha prosperidade no seu pecado, mais ele se afasta de Deus e mais ele acha e passa a confiar nos seus ídolos. Ele diz no texto, no verso 16, que eles oferecem incenso à sua rede de arrastão. Essa rede de arrastão é a rede que ele usa para capturar as presas, os peixes dele. E aí ele passa a confiar na rede e dizer: a minha rede é muito poderosa, a minha rede é capaz de arrastar quem eu quiser, eu estou prosperando graças à minha rede de arrastão.
E ele começa a adorar a própria rede, adorar a tecnologia dele, adorar a política dele, adorar a educação como um meio de redenção, adorar a ciência como um meio de redenção, adorar muitas vezes as circunstâncias achando, não, a economia está bom, o mundo está bom, não, a educação está avançando, o mundo está bom, não, a política está boa, o mundo está bom. Então, os homens distantes de Deus, longe de Deus, eles acham que estão prosperando. E aí Abacuque faz essa pergunta, Abacuque diz, mas Deus, quanto mais eles prosperam na maldade deles, mais eles vão adorar a própria maldade deles, e vão confiar nos próprios ídolos deles. Senhor, eu não estou entendendo por que o Senhor está fazendo isso. E aí, irmãos, é nessa circunstância que Deus dá a resposta. Mas antes, Abacuque ele mostra o sentimento de espera dele. No capítulo 2, verso 1. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E é aqui no capítulo 2, verso 4 a 5, que Deus responde, pedindo que ele escreva a visão sobre o que ele fará acerca da salvação. Como é que ele está agindo para salvar o povo dele. E olha só o que ele diz, o verso 4 a 5, que isso é usado por Paulo em Romanos. No livro de Romanos, Paulo usa a mesma visão. Eu vou te explicar agora em que circunstância ele faz isso. No verso 4 ele diz o seguinte, capítulo 2, verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa. Ele faz uma reclamação a Abacuque. Abacuque, a sua alma está orgulhosa, Abacuque. Abacuque, esses homens têm a alma orgulhosa. Abacuque, a nação de Israel só está afastado de mim porque eles são orgulhosos. Eles estão em pecado porque são orgulhosos. Por isso a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos e dá graças aos humildes. Muitas vezes, meu irmão, o pecado na tua vida se dá porque tu deixa o orgulho te consumir. Tu deixa o orgulho te dominar. Você não reconhece os seus pecados. Você acha que está no caminho certo e não, eu estou fazendo o que é certo, eu vou fazer assim. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. É o complexo de Gabriela. E é nisso que muitas pessoas dizem, eu nasci assim, eu sou assim, me aceito do jeito que eu sou. Não é assim. Esse é o orgulhoso. E é esse orgulhoso que Abacuque, Deus diz, Abacuque, olha o orgulho, Abacuque. Talvez a nação de Israel também, ela era orgulhosa, porque o judeu ele tinha esse sentimento nacionalista de dizer o seguinte, nós somos o povo de Deus, somos os escolhidos, somos demais, somos grandiosos, somos perfeitos, o que a gente fizer está certo. Esse orgulho conduziu a nação de Israel para longe de Deus. Esse orgulho conduz o mundo para longe de Deus. Esse orgulho conduziu os assírios cada vez mais para longe de Deus. E aí, quando no verso 4 Deus dá o diagnóstico de todos, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E ele diz, Abacuque, presta atenção numa coisa, eu não estou de olho na nação, eu não estou de olho na bandeira de Israel, eu não estou de olho no sangue de Israel, eu não estou de olho no nacionalismo, no orgulho nacionalista de vocês. Abacuque, eu estou de olho na justiça que vem pela humildade. Eu estou de olho na justiça que vem para o coração daquele que confia que somente o Senhor é capaz de salvar. E aí é por isso que ele diz, o justo viverá pela sua fé. E no verso 5 ele diz, assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém, o seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Talvez os povos estão nesse momento aí lutando, o orgulho ferido, porque um vírus tão pequeno afetou aí a humanidade. As pessoas estão orgulhosas, os homens estão tentando encontrar a cura, estão abatidos e dizendo, os nossos castelos de carta caíram, a nossa esperança foi destruída. Eu não sei o que fazer nessa calamidade, nessa crise. Os homens estão abatidos, porque o orgulho deles os conduziu às circunstâncias que nós vivemos no mundo hoje. O pecado lá do Éden nos conduziu a um mundo que está indo na direção da destruição. Jesus já havia dito isso. O tempo só está se cumprindo.
E o orgulho permanece no homem. E o seu apetite, o apetite do orgulhoso é cada vez maior, maior. Ele é como a sepultura, ele diz, é como a morte, nunca se farta. Quanto mais orgulho ele tem, mais orgulho ele quer. Quanto mais ele se acha, mais ele pensa de si mesmo. Quanto mais ele quer, mais ele quer, mais ele quer. E isso é o coração humano. Não se farta, o orgulhoso é assim. E é dentro dessa situação que ele diz, mas quem não é orgulhoso é aquele que vive pela fé. Pois ele confia não nas suas obras, mas ele confia que o Senhor salvará o justo pela fé. E por que ele faz isso? Porque aquele que crê humildemente, que é incapaz, aquele que crê humildemente, que precisa do Senhor, aquele que crê humildemente, que somente com o Senhor nós poderemos passar pelas crises, sabendo que em Cristo nós somos vencedores porque Ele já venceu. E mesmo que a morte venha e bata a nossa porta, nós sabemos que o Senhor Jesus vence. E mesmo que a morte venha, mas nós nos encontraremos com o Senhor. E quem tem a humildade para reconhecer os seus pecados, quem tem a humildade para reconhecer as suas incapacidades, quem tem a humildade para reconhecer que precisa mudar de vida, essas pessoas, elas baixam a bola delas, baixam o orgulho delas, e elas olham para o alto e dizem, Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E Deus justifica aqueles humildes que creem nele. E o justo viverá pela fé. É diante dessa resposta que eu quero finalizar com Abacuque, ele dizendo ao Senhor e ele respondendo confiante. E se você observar lá no capítulo 4, verso 19 e 20, ele fala isso, eu vou só ler. Quando Deus responde, quem são essas pessoas orgulhosas e vaidosas e idólatras de si mesmas? Eu sou o top, eu posso tudo, eu vivo do jeito que eu quero, como eu quero, não presto contas a ninguém, eu quero viver do meu jeito. Pessoas assim orgulhosas, vaidosas. Ele diz o seguinte, no verso 19, capítulo 2. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, levanta-se, porque pode o ídolo ensinar? Pode a sua idolatria te tornar alguém melhor? Não. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, então cale-se diante dele toda a terra. Planeta Terra, cale-se diante do Senhor. Nações, cale-se diante do poder do Senhor. Povos, calem-se diante do poder do Senhor. Os governantes não podem fazer nada para controlar a vida do homem, para resolver o problema do homem. A política não pode fazer nada, a educação não pode fazer nada, a ciência não pode fazer nada, a tecnologia não pode fazer nada para resolver o maior problema do ser humano, que é o pecado, por causa do seu orgulho, por causa de sua vaidade. E é diante dessa circunstância que Abacuque se levanta de sua oração, e quando ele se levanta de sua oração, ele se levanta com um coração aliviado, pois ele sabe que pode ser que a nação dele não seja livre, pois Deus vai levá-los para o cativeiro da Babilônia. Mas é lá onde Deus vai derrubar o orgulho de muitos. E aqueles que se submeterem e humildemente reconhecerem o seu pecado, serão salvos pela fé. Mesmo dentro de circunstâncias de exílio, mesmo sofrendo a opressão, a escravidão, mesmo no meio do sofrimento e da dor, o justo poderá viver uma vida pela fé, de esperança e de paz. Em meio a essa crise, meu irmão, que nós estamos passando, o crente, mesmo sofrendo dor, doença, morte, perigo, espada, coisas do presente, coisas do porvir, por mais que as circunstâncias fiquem difíceis, mas o justo vive pela fé, pois ele crê que somente o Senhor é capaz de salvá-lo. E se o Senhor quiser livrar, o Senhor livrará. Mas se o Senhor não quiser livrar, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram a Nabucodonosor, nós não vamos nos curvar diante dos ídolos. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se o Senhor não quiser nos livrar, nós não adoraremos a imagem do rei. Foi isso que Nabucodonosor disse. Então o justo vive assim, mesmo em meio à opressão. O justo vive assim, mesmo em meio à dificuldade. O justo vive assim, mesmo em meio à crise. E é assim que Abacuque se levanta de sua oração, dizendo as seguintes palavras, no verso 17 a 19. Ele diz, ainda que a figueira não floresça,
nem que haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira decepcione, não haja colheita nenhuma. E os campos não produzam mantimento, mesmo que a fome bata. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, não tenham nem ovelhas para nós nos alimentarmos. E nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. E aí ele conclui dizendo que isso era uma música ao mestre de canto para instrumentos de corda. Meu irmão, somente o Senhor e a esperança que nós temos nele é que vai nos conduzir nas maiores alturas. E mesmo em meio às crises, dificuldades, dores, angústias, nós sabemos que mesmo que tudo dê errado nesse mundo, o Senhor é a nossa salvação, é a nossa alegria. E a história do crente sempre terá final feliz. Porque mesmo que a porta bata, mesmo que a morte bata na sua porta, e você abra a porta para a morte e você morra, mas nós estaremos num lugar onde será enxuto dos olhos toda lágrima, não haverá mais dor nem pranto, pois as primeiras coisas se passaram. E é isso que nós temos, essa fé. É essa a nossa esperança. Então, vamos estar aqui, no meio dessa crise, em meio às circunstâncias difíceis. Deus ele pode estar mandando para o mundo essa crise. Sim, Deus está soberano. Soberano mandando essa crise, essa situação caótica no mundo. Deus está permitindo que isso aconteça. Por quê? Porque Deus está julgando esse mundo. Está mostrando para os homens que eles precisam ter esperança no lugar certo. Eles precisam abrir mão dos seus orgulhos, porque a ciência não ajudou, a tecnologia não ajudou. Vão encontrar, com certeza vão encontrar uma cura. Estamos orando por isso, vão encontrar uma vacina. Estamos buscando a Deus por isso. É óbvio, vamos orar por isso. E quando a vacina foi encontrada, quando a cura foi encontrada, quando o Senhor permitir que os homens passem por isso, pode ter certeza, daqui a pouco tempo depois que a crise passar, os homens vão voltar às suas vidas normais e vão esquecer do Senhor, parar de clamar ao Senhor e achar que eles resolveram o problema. Essa será a condição do coração do homem e ele se voltará com orgulho de novo. Mas e você que está aí me ouvindo nesse momento? E você que está aí? Você tem sido orgulhoso para com o Senhor? Você tem se achado muito justo, muito certo, muito correto? Que a tua justiça, as tuas mãos fazem coisas maravilhosas? Você talvez está achando aí que você é super santo, que você vai ser salvo pelo seu mérito. Você é um orgulhoso. Você é um orgulhoso. Arrependa-se do seu pecado. Dependa do Senhor, pois o justo viverá pela fé. Essa foi a resposta que Deus deu a Abacuque. E no dia que Deus julgar todo esse mundo, somente aquele que creu humildemente no Senhor será justificado e terá salvação nele. Viverá nesse mundo com esperança enquanto as angústias vêm, mas terá a certeza de que no fim de tudo isso, a vitória é do Senhor Jesus. Então que Deus esteja nos abençoando, que essa mensagem chegue ao seu coração, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também busquem a esperança no lugar certo. Que Deus esteja nos abençoando. Quero agradecer aqui a nossa irmã Jailma, que está aqui no Instagram, interpretando, do nosso Ministério de Libras, lá na Igreja Batista da Graça. E não serão todas as minhas lives que eu estarei fazendo com o intérprete, certo? Questão de tempo dos intérpretes, agenda dos intérpretes, então infelizmente eu não tenho como fazer isso todas as vezes. Mas sempre que possível a gente vai estar trabalhando assim para estar edificando os irmãos aí que acompanham tanto o meu ministério, Pastor Lázaro Leison, quanto também a Igreja Batista da Graça, que também está no Instagram e no Facebook. Você que está no Facebook, Deus abençoe. No Instagram também. Obrigado, Jailma. Deus te abençoe. E até mais, se Deus assim permitir.